É, Meus cumprimentos à mesa, aos colegas presentes, aos funcionários da Casa. Bom dia, deputado Freitas, e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Cumprimento especial ao deputado da Vitória, deputado Gilcinho. Amanhã é um feriado nacional, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. A maioria da população brasileira desconhece a real circunstância que levou esse dia a ser feriado, né? Tiradentes é considerado um dos principais heróis nacionais. É claro que quando a gente fala sobre história, muito da história foi criado por alguém e foi repassado como uma verdade. Independente disso, Tiradentes teria sido um grande lutador pela independência do Brasil em relação a Portugal naquela época, para livrar o Brasil da exploração da coroa portuguesa sobre o território brasileiro. É curioso que o Brasil tenha se tornado independente, mas a forma de exploração no Brasil, ela mudou, mas ela se perpetuou. Por quê? Os portugueses, quando aqui estavam, eles tinham como único objetivo explorar esta terra e levar daqui as riquezas para Portugal. Não havia, por parte do colonizador, interesse nenhum em transformar esta terra num país decente, num país desenvolvido, tanto que os portugueses sequer trabalhavam. Usavam o trabalho escravo dos índios, mas eles próprios não trabalhavam. Quando o Brasil se torna independente, então, teoricamente, estávamos tornando o país independente desta exploração que levava daqui todas as nossas riquezas. É curioso que a classe política e a classe econômica brasileira, ela perpetuou esta forma de lucrar em benefício próprio e não em benefício da coletividade. Então, até hoje, nós vemos no Brasil esta herança maldita do colonialismo, em que parte da classe política brasileira e parte da elite econômica brasileira rapinam o país em benefício próprio e não em benefício da coletividade. Aqui no Brasil, o patrimonialismo é uma coisa impressionante, o fisiologismo é uma coisa impressionante. Então, observamos até hoje, no Brasil, que grande parte da classe política brasileira e grande parte da elite econômica brasileira não se importam com a coletividade. Se for para se auto-beneficiar, está tudo bem. Então, grandes empresas brasileiras, para lucrar, se for à custa de destruir o meio ambiente, de explorar o trabalhador até não poder mais, mas que isso gere muitos lucros, está ótimo. Para parte da classe política brasileira, se a educação vai mal, se os empregos vão mal, se o meio ambiente vai mal, se a cultura vai mal, não tem problema, desde que isso resulte em alto benefício. É só observar a questão agora do petrolão e chegamos claramente a esta conclusão. Triste país, então, né, em que nós lutamos, e tantos heróis no passado, se existiram de fato ou não, né, mas teriam lutado por esta independência em relação a Portugal, mas nós não conseguimos nos livrar das rapinas nacionais, que tomaram o lugar, então, do colonizador. De uma outra forma, se perpetuaram no poder político e econômico do país e rapinam o país da mesma forma. E que não tem a menor vergonha de rapinar recursos públicos que deveriam ir para a saúde, para a educação, para o desenvolvimento geral do país e que vão engordar os seus cofres, seja nos paraísos fiscais ou aqui no Brasil mesmo. Então, amanhã que comemoramos Tiradentes,
né, que teria sido um grande herói nacional que lutou pela independência, é bom lembrar que a gente precisa agora se tornar independente das rapinas nacionais travestidas de representantes da sociedade ou de empresas preocupadas com o desenvolvimento dessa nação. Obrigado, presidente.